Em nome do Senhor e Salvador Jesus, que o Espírito Santo nos guie também nas reflexões das palavras bíblicas lidas, e uma das palavras em destaque foi a palavra cilada, que depois eu vou comentar, e que ela também pode lembrar golpes sofisticados ou menos que nós levamos. Aliás, quem já sofreu algum golpe, quem em algum momento já não passou por alguma mentira ou caiu numa armadilha, cada vez mais sofisticadas as conversas, tem aquelas ligações que algumas são meio, logo a gente percebe, mas outras são bem enredadas, nos enredam com umas conversas assim, e quando vê a gente lamenta porque caiu num golpe. E como a gente lamenta, né? Mas que coisa, como é que eu fui acreditar nisso? Como é que eu fui cair nessa? Como é que eu caí nessa cilada? Eu gostaria agora de convidá-los a ver essa imagem que será, ou melhor, que já está ali projetada. Tem duas imagens. A do canto lá, como é que vocês chamam? Arapuca? Isso, eu também chamo de arapuca. Uma arapuca ali que por vezes se coloca um milho, algo, pássaros, né? E a segunda, acho que todos chamamos igual, uma ratoeira, né? Tem até um queijo ali, aqueles furadinhos bem clássicos. E a cilada está bem ali. É colocado o queijo, é colocado algo ali para atrair, e de repente tu, induzido por algo que tu gosta, cai na cilada. Induzido por uma conversa, tu cai na cilada. Eu disse que a palavra cilada aparece em nosso texto, e talvez ela não esteja bem clara diante dos nossos olhos no início. E confesso que também ela brilhou para mim numa segunda, terceira leitura. Quando eu li Efésios 6, 10 a 20, que é essa palavra que fala da armadura de Deus, que o apóstolo Paulo usa todo o arcabouço de armaduras que se usava antigamente, desde a espada, escudo, couraça, e ele descreve a fé cristã. Mas, além das armas, mostra o porquê de nós estarmos bem armados e projetados. E aí é esse verso que eu coloco a seguir, que está aí na projeção de vocês, e que ele indica assim, ó: estejam firmes, bem armados, bem atentos, revestidos de toda a armadura. E aí ele convida, né? Vistam-se com toda a armadura de Deus. E aí vem o propósito, tem o vírgula ali, para poderem ficar firmes contra as ciladas. E por isso que eu destaquei aí a palavra cilada, as ciladas do diabo. Essa palavra cilada, é interessante assim que ela pode ser traduzida por outras palavras, maquinações. E lá no original, no jeito que ela foi escrita, ela é metodias, é a palavra em grego. Metodias, daí que vem a palavra método. Quando tu tem um método, segue um método, uma estrutura, um jeito de agir. Esse método, esse jeito, é uma lembrança de que o mal, e aí a atenção, ele não age à reveria. Não é assim uma coisa, um acidente, algo que deu. Não, é algo arquitetado. É um golpe pensado. Existe uma estrutura. Quando o apóstolo Paulo diz que a nossa luta maior não é contra seres humanos, usa a expressão carne e sangue, mas contra forças do mal, ele está lembrando que há uma estrutura, há uma metodia, um método por trás que vem, que dirige, que tenta nos afligir. É curioso isso. E ele entra, a gente percebe na Bíblia aqui o meu convite também, que ele se coloca junto com outras forças. E na Bíblia a gente percebe, sempre fala, desde o catecismo menor, da instrução de confirmandos, dos pequenos, de 3 inimigos, que eu citei antes na confissão. 3 inimigos. É sempre bom a gente estar atento para o inimigo. Quando um jogo acontece e o time despreza o inimigo, ele entra de salto alto. Quando ele não está atento para o inimigo, ele mostra a soberba. E a soberba precede a queda. Então, estar atento para quem são esses inimigos.
A Bíblia fala no diabo, que é citado aqui, as ciladas do diabo. Nós bem o sabemos, ele existe. Sempre é bom repetir isso, porque existe uma tentação da gente pensar que isso é algo retrógrado, ou que isso é algo pouco intelectual, mas basta observar, que é um método científico, e ver as situações de mal que existem ao mundo, ao redor, enfim, existe. É só olhar e ver, como tem aquela música. Por outro lado, também existe algo objetivo que nós conseguimos perceber, que é, a Bíblia chama de natureza pecaminosa, que é algo que está em nós, e que muda, varia. Nós temos nossas fraquezas diferentes. Aquilo que um cai com facilidade, talvez o outro não cairia. Alguém é mais propenso a essa, e são naturezas que estão em nós. Mas mais do que fraquezas específicas, existe essa que é o pecado original, que também nos induz ao mal. E a terceira que é um mundo, a estrutura, assim, que é uma causa, é consequência desses dois primeiros, mas também é algo que está ao nosso redor, que nos induz a todo mundo faz, é um jeito de viver, e a gente vai indo. E o diabo, então, nas suas ciladas e estratégias, ele usa isso. Ele usa momentos oportunos. Mateus 4, Lucas 4, quando a gente vê a tentação de Jesus sobre o diabo, ele usa o momento. Jesus está com fome, cansado, tranquilo, transforma as pedras em pães, deixa o caminho da cruz, ou seja, ele usa a maquinação, o método, o que está precisando, qual é o ponto, e ali ele atua. Aqui eu não tenho como cuidar de cada um, mas vocês têm que refletir sozinhos e pensar qual que é a minha dificuldade, qual que é o meu ponto fraco. Quando a gente vê um time jogando, o lado esquerdo é mais fraco. O inimigo vai atacar pela direita deles, né? Vai atacar pela nossa esquerda. Assim, nós cuidamos e observamos essas ciladas que ele nos propõe. E hoje eu quero falar um pouquinho mais dessas ciladas, de uma maneira assim até bem simples e objetiva, mencionar algumas delas. Por exemplo, eu fiquei até pensando, olhando lá, né? Tem lá o início, lá, a distorção da palavra, mas logo depois vem Caim e Abel. E é interessante a história de Caim e Abel, porque diz que o Caim estava com inveja, com ciúmes do irmão, olhando para si mesmo e se achando coitadinho, e ele olha para o irmão e aí começa com esses ciúmes, e aí tem uma palavra do próprio Deus que diz para Caim: Caim, o mal está batendo na tua porta, a ti cumpre fechar essa porta. Foi antes do pecado de Caim, ou seja, ali é uma estratégia, ele viu uma cilada e ele usou isso, ele acabou caindo. E a gente sabe muito bem como é que funciona isso, né? A abertura para o ciúme, para o descontentamento, e o diabo usa isso. A vaidade, que baita cilada. A gente lembra de Saul, por exemplo, o primeiro rei de Israel, que é escolhido por Deus, que é direcionado por Deus, mas de repente ele começa a se achar tão poderoso que ele faz as coisas de acordo com a sua cabeça. É para fazer o sacrifício assim, não, mas eu achei melhor assim. Então, mas é assim que... Não, eu achei melhor desse jeito. E a vaidade, a centralidade das ações, e o diabo usa isso, né? E aí ele começa a semear nisso. Há uma outra cilada que o diabo usa, que são os sinais e prodígios, ou as coisas boas que acontecem. E eu acho muito curioso isso, né? Que a gente sempre entende o mal. É fácil ver a cilada onde ele usa a doença, a dor, a dificuldade do Jó, por exemplo. Não, vou tirar o que é dele. Não deu certo. Acho que se eu tocar na carne dele, acho que vai dar certo. Aí vem a doença. Não deu certo. Ali a gente vê a ação do mal. Mas muitas vezes, e acho que a maioria das vezes, é por outro lado. Jesus disse: cuidado, atentem, porque aparecerão falsos profetas, operando sinais e prodígios, até para enganar. Ou seja, é uma cilada. Parece ser algo muito bom, mas é uma cilada. As coisas estão dando certo para mim. Olha só, eu estou progredindo. Não, está tudo dando certo. O cara está agindo desonestamente e está enriquecendo. Não, eu sou abençoado. É cilada.
Ele está se enredando nas próprias mentiras, ou como diz a palavra, mentindo para si mesmo. Está se alimentando pensando que aquilo é bênção. Dietrich Bonhoeffer, certa vez, disse que talvez a maior tentação seja a falta de tentação. Talvez a maior tentação seja a falta de tentação. Porque aí ele usa uma outra cilada, que é a autossuficiência. Eu não preciso, estou bem assim, me resolvo. Está tudo tranquilo, comigo está bem, contigo, eu estou bem. E ele se enreda, ele vê o queijinho na sua frente e não enxerga a ratoeira. É cilada. Assim nós podemos continuar elencando vários pontos. A satisfação no aqui e agora, a gente lembra do rico insensato, né? Que ele teve várias colheitas, ele disse, agora eu estou bem, posso botar os pés para cima e dizer, viva feliz porque tu já tem tudo o que precisa. Está satisfeito com aqui e agora, está apegado com aqui e agora. E aí Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e aí como é que vai ser? Tu não viu que era cilada? Assim ele nos convida sempre de novo a essa reflexão. Sabe que antes eu falei dos ciúmes e da inveja, e falei, tem uma palavra diferente que a gente não usa muito, que é autocomiseração, que eu acho ela assim, muito perigosa. Eu sempre tenho medo quando vejo que uma pessoa está contando causos da vida e eu percebo que ela está com pena de si mesma. Eu acho que isso enfraquece muito a gente, isso deixa a gente meio vulnerável, assim, porque a gente começa a botar a culpa em todo mundo, né? Porque mas a minha família era assim, é que o meu pai me criou assim, aí eu passei dificuldade lá, e agora eu sou assim, coitadinho de mim, e então tem aquela decisão lá me atrapalhou, então tu vai se auto-justificando e vai se enfraquecendo, e a cilada está na mão. O diabo que usa metodias, usa estrutura, vai usar isso, e vai ir ali. Às vezes a gente sofre uma grande perda, e isso nos coloca, obviamente, lá no chão, porque a Bíblia diz que a morte é o maior inimigo a ser vencido, e o luto e as dificuldades doem no coração, e ali ele vai usar, vai continuar nos pisando e nos empurrando para baixo. É cilada. É preciso olhar para fora, e não ficar puxando pelos próprios cabelos para sair desse buraco. É preciso dizer, Senhor, salva-me, e elevar os olhos, não baixar os olhos, elevar os olhos para os montes e dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e se há essa noite escura, venha o amanhã, e esta mão que vem de fora, ela me auxilia, ela me ajuda. Bom, eu falei de várias ciladas aqui, a principal desde o início lá de Adão e Eva é distorcer a palavra de Deus, ou como nos advertiu Deuteronômio 4, cuidado para não tirar nem acrescentar, e é isso que o diabo sempre faz, ele tira da palavra ou ele acrescenta, que Deus disse isso, não é bem assim. Primeiro ele começa dizendo, é verdade que não pode comer das árvores, dos frutos de nenhum? Não, é só da árvore do conhecimento do mal, da morte, essa não. Mas não é bem assim, se tu comer tu vai ser como Deus. Ele enxergou a cilada, é aqui eu vou usar a vontade de ser como Deus, e ele faz cair. Ele distorce sempre de novo a palavra, ele vai falar com Jesus, e tem a audácia de citar a Bíblia. Em vez de botar o queijinho, quando se bota para um rato, ou uns milhos para um pombo, às vezes ele usa a própria Bíblia, ele cita a Bíblia, ele cita para Jesus a Bíblia. Ele diz, olha, transforma aqui a pedra em pão, porque está escrito que vai fazer isso. Se joga do pináculo, está escrito no Salmo que os anjos vão te pegar. Quer dizer, ele cita a Bíblia, mas é cilada, é cilada. O foco maior não está nesta letra, mas no Espírito, na graça, no amor e na vontade de Deus. Por isso essa palavra é sempre luz. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Eu enxergo, eu percebo melhor, eu olho para mim mesmo, para os meus defeitos, para as minhas fraquezas. Aqui eu tenho que cuidar, aqui eu não posso vacilar. E eu enxergo para o mundo e enxergo onde está o mal. O ladrão vem à noite, às escondidas. A palavra ilumina, traz o dia e nos deixa atentos. Bom, se tinha lá antes a arapuca, tinha a ratoeira, e eu citei aqui vários métodos, ciladas. Eu quero lembrar que em Jesus, aquilo que parecia atrativo para os demônios, que era a cruz, que está ali ao centro,
um outro objeto, tornou-se ponto de salvação. O diabo tentou desviar Jesus da cruz, na tentação do deserto, porque ele tinha o princípio de que ali se consumaria não o método do diabo, mas o método de Deus. Se a palavra método ali é traduzida por cilada, quando o diabo a usa, ela é traduzida por cilada porque o objetivo é derrubar. Agora, este método, ou este plano de Deus, ele é um plano para o nosso bem. E ele olha em Jesus. E o plano é articulado desde os primórdios. Quando o ser humano cai em pecado, a promessa é dita para Eva: de ti, da tua descendência, nascerá o descendente, que redimirá e vencerá a morte. E então se esperava o filho, nascido da mulher, alguém que nasceria entre nós para vencer a morte. E esse plano se concretiza em Jesus. O método de Deus se dá no amor supremo daquele que se fez carne em favor de nós. Não para nos derrubar, mas para nos erguer, para nos salvar. E Jesus realiza esse plano em nosso lugar. O diabo, muito esperto, tenta sempre de novo tirar Jesus. Mas no momento em que o diabo focou em Judas, entrou e tomou o seu coração, o diabo induziu a trair Jesus, mas aí, misteriosamente, o diabo caiu na cilada do plano de Deus, que se cumpriu e se concretizou na cruz do Calvário. Eu quero encaminhar aqui a conclusão. Eu até lembrei aí tinha um grupo que era molejo, que cantava assim, não era amor, era cilada, 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 ele repete, né? E quando a gente olha para Jesus e pensa que ele se deu mal na cruz do Calvário, não era uma cilada, era amor, era amor. E ele vence ali, vence a morte por nós. O diabo continuará lançando, como diz Efésios 6, lanças inflamadas, dardos inflamados. Continuará andando ao redor, como diz Pedro, como leão que ruge. E aí Deus diz: vistam-se de armadura. E o escudo, o que é mesmo o escudo? A fé. E quando é necessário o ataque, temos a espada da palavra. Se olharmos só para nós, não temos como nos salvar. Mas se olharmos também para o amigo Jesus, não temos como nos perder. Que vocês sejam fortalecidos, como diz Paulo, nesta força que vem do alto. Que assim seja. Amém.